Alô, confraria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui estou novamente para gravar mais um depoimento e deixar registrado aqui para vocês. Meus amigos, dias atrás, eu. Pessoal, é porque assim, eu deixei minha janela aqui aberta, não tô com o ventilador ligado, que senão faz barulho aqui no áudio. Eu vou pingar um suorzinho, tô bebendo água aqui, mas esse conteúdo não será muito longo, acredito eu. Eu digo, dá para me aguentar aqui. Esses dias para trás deu umas chuvas aqui, umas chuvas boas. Até deu uma amenizada no clima, mas o calor voltou com tudo. É atípico chover no mês de agosto, setembro, aqui na minha região, mas esse ano veio. Tomara que ela venha em breve, já para ficar mesmo, permanente, um bom tempo. Espero que cada um de vocês estejam bem. Pessoal, eu vim aqui trazer para vocês um relato da minha grande amiga Júlia. E algumas compreensões acerca desse relato, tá? Acho que quem segue aqui há mais tempo já sabe bem quem é essa pessoa. Aos que não sabem, é uma amiga aí de quase 20 anos, uma professora. Eu conheci a Júlia num estágio da minha graduação. Eu fui fazer estágio em 2005 e ela lecionava nessa escola que eu fui fazer esse estágio ali. A partir dali, quando eu a conheci, depois, por coincidência, quando eu comecei, me formei, passei no concurso e fui dar aula, coincidiu de eu cair na mesma escola que ela. Só que pouco tempo que eu trabalhei com ela, ela se aposentou. Acho que eu trabalhei 2 anos com ela. Aí ela pediu aposentadoria, tá só de boa na casa dela, né? Mas é uma grande amiga. Um tempo atrás, eu até cheguei a informar aqui que eu achei que a amizade iria se perder. Mas que eu já ia falar aquela frase jargão, né? Graças a Deus, né? Eu usava muito essa expressão, hoje já diminui bastante. Mas como se eu estivesse falando no passado, graças a Deus que não acabou, né? Não ficou como era antes, porque ela casou, mas eu ainda tenho esse privilégio de poder visitá-la. O esposo dela ficou assim cri-cri comigo no início, um senhor já 60, acredito que hoje ele está com 67 anos de idade, mas depois assim que ele viu quem eu sou, eu não tive mais nenhum problema. Super de boa. Tem dia que nós ficamos os três lá na mesa batendo papo. Ontem mesmo eu estive lá na casa dela e ele estava sentado, me ofereceu lanche. Você quer comer alguma coisa? Quer uma fruta? Quer um suco? Eu entendi o lado, eu até memorizei o nome que eu dei a ele aqui neste canal. É o senhor Jeremias. Ele é um senhor branco, gordo, barrigudão, 67 anos, calvo, crente da Igreja Assembleia de Deus. E eu entendi na época que ele se uniu. Ele começou o namoro, depois casou ali com a minha amiga. Ele ficou assim, como é que eu posso dizer, com um ranço de mim, porque eu frequentava ali a casa. Depois, um dia eu tive a oportunidade de conversar e ele me contou que ele já tinha sido casado 2 vezes no passado e as suas antigas esposas o traíram com rapazes jovens. Imagine assim, ele já um quarentão, um cinquentão, e de repente ele descobriu que a sua mulher estava o traindo com um jovem de 20 e poucos anos, com idade de ser filho dele. E eu tenho a Júlia da idade da minha mãe, 62 anos. Então eu acho que ele meio que associou, né? O trauma o fez associar como se eu fosse um potencial risco ali. O povo tem um ditado que diz que o gato escaldado tem medo até de água fria, né? Mas de lá pra cá, assim, eu acredito que ele já notou que eu não tenho essa índole para fazer esse tipo de coisa. Então é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Às vezes eu até conto as minhas histórias pra ele. Eu conto as minhas histórias pra ele lá. É de boa, pessoal, de boa. Só que eu não abuso. Eu sei que ela é uma mulher casada, eu não vou ficar abusando de estar andando muito lá. Uma vez, 2 vezes no mês no máximo. Tipo, é uma visita a cada 15 dias. Às vezes eu saio da escola, a escola que eu trabalho à tarde fica um quarteirão acima da residência dela. Aí às vezes eu venho da escola, ou dia de quarta, às vezes no meu horário de almoço eu vou, enrolo ali um pouquinho, aí chega o horário de eu ir lá pra escola, eu já desço pra lá. E assim como a Júlia sabe muitas coisas assim da minha vida, é uma grande apoiadora,
eu também sei bastante da vida dela. Ela compartilha muito, assim, os históricos de vida dela. Então, eu vou trazer aqui hoje uma questão que é relacionada a patrimônio, herança. Esse relato de patrimônio, eu nunca trouxe essa parte de hoje aqui, eu não contei para vocês. Eu acho que eu já contei assim, que ela tem imóveis, que ela tem uma boa aposentadoria, que ela tem renda, ela tem uma casa confortável, enfim. Mas esses dias atrás ela fez um desabafo comigo e ela me contou com detalhes, assim, uma situação que está acontecendo com ela. Então vamos lá. Eu tenho muito em comum com ela. Eu acho que na nossa simplicidade, o estilo de vida, ela praticamente ela viveu a vida dela tendo que cuidar da mãe dela. Só na cadeira de roda foram mais de 20 anos. 22 anos, se eu não me engano, que a mãe dela ficou cadeirante e ficou 100% na responsabilidade dela. Então eu vou fazer aqui uma retrospectiva, uma linha do tempo da vida da Júlia. Júlia, hoje, como eu falei, 62 anos, uma mulher branca, cabelos lisos, já foi bem gordinha, mas hoje ela tá mais magra, bem mais magra do que o que ela era. Eu acho que ela peca num aspecto dela não ter feito ainda uma cirurgia plástica para remoção de excesso de pele, porque como ela emagreceu muito, a gente percebe assim, aqueles excessos de pele aqui nos queixos, nos braços. Eu já até conversei com ela, né, para ela. Ela fala que vai fazer, mas até hoje não fez, né? Um tempo desse ela fez uma cirurgia de redução da mama. Ela já fez essa cirurgia e terá que fazer essa outra. Hoje eu vejo que ela ela faz uma alimentação muito saudável. Quase não come massas. Tem dia que eu tô, às vezes, eu falei pra vocês, um horário de almoço, às vezes eu tô lá, ali uma meia horinha, eu vejo ela preparando a comida, fazendo o almoço dela, come muita couve, muita salada, frutas, carne, mas massas não. Eu quase não vejo, eu não vejo ela. Às vezes ela cozinha um pouco de arroz pro esposo dela, mas pra ela mesma ela não come arroz, não come macarrão. E com isso ela tem tido os resultados que é uma saúde melhor. Júlia hoje eu a considero como uma mulher muito bem sucedida na vida dela. Ela se graduou no curso de pedagogia, ela, ela era concursada de 2 vínculos na educação e juntando essas duas aposentadorias dela, uma do estado e outra do município, totaliza aproximadamente R$ 14.000, só o líquido da aposentadoria. E assim, eu sabia também que ela tem imóveis. Olha, o terreno dela, tem a casa dela e uma parte mais ao fundo com várias kitnets. Ela fez um investimento em kitnets sempre alugadas, pessoal, sempre alugadas essas kitnets. E assim, ela mora tipo numa rua que é aqui a gente chama de travessa, ou seria transversal, né? Ali cortando uma avenida principal aqui da cidade. E quando você tá na quadra, na frente que fica para a avenida, uma avenida super movimentada, ela tem vários pontos comerciais ali. E aí uma vez ela me contou que somando a aposentadoria com mais os lucros que ela obtém dos aluguéis desses imóveis, ela dizendo assim, ó, na média 20 mil por mês. Eu nunca fico com menos de 20 mil por mês. Às vezes eu me pergunto o que ela faz com o dinheiro dela, porque ela não viaja, ela não é vaidosa. Você chega lá, eu vejo ela vestida numas roupas dentro da casa dela, assim, ou na rua, que você pensa que é uma mulher dessas que trabalha como faxineira. Ela gosta de usar boné, pessoal. Quando ela vai pra rua, ela bota um boné, ela prende assim o cabelo e bota o bonézão aqui e sai de saia, blusa, mas essa é roupas compradas dessas lojinhas, pessoal, de R$ 20, 20, R$ 30. Eu acho que ela se veste melhor um pouco quando é pra ela ir pra igreja. É muito simples, não acho que ela gaste muito com comida, uma comida bem simples. E eu fico assim, o que essa mulher faz do dinheiro dela, né? Ela diz pra mim que bota na poupança. Ela guarda na poupança. Eu acho que ela tem uma boa... quanto que ela tem na conta bancária dela, ela não me revela, mas eu acredito que deva ser um bom saldo. Mas vamos lá. Ela me contou, ao longo do tempo que eu a conheço, que
Ah, só abrindo um parênteses, essa coisa dela ter boa renda, tem pessoas aqui na cidade que sabem, não é só eu não. E eu já vi ela passar uns apuros aqui com homens querendo forçar a barra com ela para pegar dinheiro emprestado com ela. Ela me disse que come dobrado com as pessoas no portão da casa dela. Ô, Júlia, me empresta 5 mil, me empresta 10 mil, eu te dou um cheque para te pagar tanto. Pode cobrar, se você quiser, eu te pago 10% de juros. Não, não. Uma vez eu tava na casa dela e chegou um cara lá querendo um dinheiro emprestado e a mulher falando não e o cara insistindo, não e o cara insistindo. Que eu vim me embora com medo, assim. Quando foi mais tarde eu liguei pra ela, eu falei, minha amiga, como é que tá aí? Aquela pessoa saiu da sua casa e ela já foi muito boazinha, sabe? Ela já foi muito mão aberta, assim, de ficar com pena, de ajudar as pessoas. Esses dias ela disse assim pra mim, Vitor, se eu recebesse de volta tudo que eu já emprestei no passado para as pessoas que me pediam emprestado, eu teria dinheiro para comprar um carro zero na concessionária. Carrão bom, de 80 mil ou mais aí. Por isso que hoje, quando vem na minha porta, é não, não, não e não, porque você perde o dinheiro e perde a amizade da pessoa. E às vezes eu temo um pouco disso aí, sabe? Assim, talvez agora nem tanto, porque ela tá com esse senhor dentro da casa dela. E o velho gosta de uma espingarda, meus amigos. O marido dela, ele passa uns dias com ela e uns dias na chácara. Ele tem uma chácara aqui próximo da cidade. Uma vez eu tava lá, eu vi ele limpando a espingarda dele. Ele falando, não fica sem espingarda. Então, de certa forma, ali ela tem uma proteçãozinha, né, do marido dela, ali ao lado dela. Mas a história de vida dela foi assim. Ela me disse que com 19 anos de idade, o pai dela resolveu sair de casa. Não quis mais morar com a mãe dela. Ela não... Eu não consigo lembrar, assim, eu acho que ela não me revelou, assim, como é que era a convivência do pai dela com a mãe dela, assim, se era uma convivência ruim ou não. Ela só, não, papai... E assim, pessoal, vocês vão entender aqui no decorrer dessa história dela, que ela não odeia o pai dela. O pai dela é vivo, a mãe já faleceu, mas ela ainda tem o pai dela vivo ainda. O velho tá com acho que é 93 anos, e mora aqui na cidade. Ela mencionou isso. Meu pai resolveu largar de minha mãe e aí foi morar com outra mulher. Foi um caso assim parecido aqui em casa. Meu pai largou da minha mãe e foi morar com outra mulher também. E aí, eu lembro que um dia ela me contou uma coisa. Ela disse que a mãe dela era crente, toda a vida foi crente daquela igreja cristã no Brasil, a famosa Igreja do Véu. E ela, Júlia, optou por seguir na Assembleia de Deus. Aí, pelo que eu já entendi ela falar, até acho que ela ficar a maioridade, ela frequentou com a mãe dela a igreja cristã no Brasil. Depois ela resolveu passar para a Assembleia. E o irmão, só que já tinha um problema dentro da casa. Por quê? Ela me disse que o pai dela era um velho raparigueiro. Para quem não entende, eu não sei se essa expressão é muito conhecida, na minha região aqui, quando se diz que um homem é raparigueiro, é o homem que frequenta as prostitutas, que fica com puta, que fica com mulher da rua, enfim. Então ela falando, papai era um homem muito raparigueiro. E assim, ela disse que o velho era muito trabalhador. Ele era tipo microempresário, ele era dono de, eu não acho a palavra, que beneficia arroz, que trata as pessoas da roça, trazia feijão, ele comprava carradas de feijão, de coisa para revender para os comércios, comercializar. Então assim, ela me contou que o velho não era tão ruim, eles não eram tão ruins financeiramente na época. Aqui você já vai ligando uma coisa com a outra. Eu tô falando, ela não tem vários imóveis comerciais e casa, uma série de coisas. Então, quando houve essa separação, aí Júlia já tinha 19 anos, o irmão dela, ela me contou, parece que ele é mais novo que ela, uns 4 anos, 4 a 5 anos, ele não era menor de idade. Ele deveria ter uns 14 anos. Eu vou dar um nome aqui, eu preciso dar um nome, porque ele é um personagem grande aqui nessa história, tá? De hoje. Eu já tava me perdendo aqui um pouquinho na minha narrativa, mas vamos lá. O nome, eu vou atribuir um nome aqui ao irmão da Júlia. Então, assim, de pai e mãe, filhos desse casal, era só a Júlia e o Dário. O Dário, tá? Eu botei um nome parecido aqui com o nome dele. Ela me disse que o Dário, desde novinho, ali,
14 anos, 15 anos, enquanto a mãe tentava conduzi-lo na igreja, no caminho certo, disse que o pai falava: meu filho, vamos para o puteiro, meu filho, comigo. Você tem que ser homem. Eu não quero filho boiolado aqui dentro de casa, não. Você tem que virar homem, para ser homem tem que pegar as putas mesmo. Vambora. E aí disse que conduzia. Conduzia o próprio filho para ficar com as putas. Ô, pessoal, isso não é coisa de rir. Olha, mas era comum. Meu pai, eu não vou muito longe, meu pai mesmo me contou uma vez que foi um dos irmãos mais velhos dele que levou. Meu avô também era raparigueiro. Pessoal, meus dois avós, tanto paterno como materno, era raparigueiro. Meus tios, meu pai mesmo, meu pai disse que um dos irmãos dele, um irmão dele que ainda é vivo, mora no Maranhão, disse que chamavam: bora, Arnaldo, bora. Isso lá nos interior do Maranhão, bora. Disse que com 14 anos começou a levar ele para conhecer as prostitutas nos cabaré. Enfim, desculpa aí, pessoal, porque essa parte aqui me deu vontade de rir. E aí o que acontece? Com isso do pai ficar levando o filho para ficar com prostituta, acabou que ele pegou uma doença, ele pegou uma DST, e ela me disse que até hoje o irmão dela sofre. Diz que para ter relações sexuais, ele é casado, para ter relações sexuais com a esposa, só pode com camisinha. Eu falei: mas como é que ele teve filhos? Porque o irmão dela é casado e tem filhos. Diz que para ter os filhos teve que fazer aquele processo de, tipo assim, coleta do esperma para tirar o espermatozoide, inseminação, né? Teve que inseminar a mulher, porque diz que ela nunca me falou qual é essa doença, mas eu arrisco que seja uma sífilis. Porque a sífilis, ela não tem cura. Ela não tem cura, mas diz que o tratamento é assim. A pessoa trata e às vezes fica 1 ano, 2 anos sem... A doença, assim, você não vê a doença, né? Mas ela tá lá. A bactériazinha, acho que é bactéria, né? Ela tá escondida no corpo, transmite pros outros. Aí de repente ela aflora e trata, mas cura não existe para sífilis. E aí ela falando que até hoje ele convive com essa DST que nunca ficou boa. Aí ela falou: não, a culpa disso aí foi de papai, que ficava levando meu irmão. E no caso, era assim: ela, filha, mulher, tinha que ser a princesinha, a honradinha. Realmente, ela tinha que ir para a igreja com a mãe, ela tinha que se manter virgem para o casamento, tinha que ser toda aquela coisa correta, mas o filho homem não. O filho homem, ele tinha que mesmo se envolver com as prostitutas e beber cachaça, curtir nas festas, porque isso era coisa de homem, né? Se não fizer isso aí, não é homem. Quando o velho resolve largar da mulher e para constituir uma nova família, aí houve uma partilha de bens. A Júlia me falou que até compareceu, ela disse que foi na audiência junto com a mãe dela, na audiência de separação, para ver, sabe, ter ciência do que ia ser dividido. Aí ficou uma casa. Ela disse: olha, a casa não era assim grande, né? Era uma casa até coberta no piso, arrumadinha, mas assim, não estava toda bem feita. Ela falando: por mais que meu pai pegasse muito dinheiro, mas igual, tô te falando, gastava muito com as prostitutas, gastava com cachaça, com curtição, e aí não sobrava muito. E ela meteu a cara nos estudos, né? Fez ali ela disse que fez logo aquele, antigamente chamava de magistério, né? O normal médio. Aqui na minha cidade, nos anos 90, eu ainda me lembro desse curso de nível médio chamado magistério, que era uma formação de 3 anos para a pessoa lecionar, ela podia dar aula. E ela em 70, ela me falou, parece que foi em 76, 77 mais ou menos, ela começou a ser professora. Ela já começou a lecionar, tinha feito o magistério e começou a dar aula. Ela disse que aí não demorou muito, ela lecionou uns anos de contrato, depois vieram os concursos públicos e ela se efetivou. E aí o irmão dela, segundo ela, morando os 3 na casa, né? A mãe, ela e o irmão. O irmão dela era só na bagaceira, meus amigos. Só na bagaceira, mulherzada, curtição.
Até que ele novo ainda, ali, sei lá, meados dos anos 80, abriu um concurso da Polícia Militar e ele fez e passou. Aqui no estado do Pará mesmo. Ele passou nesse concurso e foi embora daqui. Foi para a região do Xingu. Essa informação aqui não tem nenhum problema eu passar, não. Esse irmão dela é residente há muitos anos numa cidade chamada São Félix do Xingu. É uma cidade no sudeste do estado aqui. Eu nunca andei lá em São Félix. Um dia, não sei quando, eu vou andar lá. Eu tenho uns amigos que moram lá, pessoas aqui da minha cidade que moram lá. Pelo menos uma coisa eu sei, que lá tem umas praias do Rio Xingu muito boas. Assim, umas paisagens bonitas lá. Só que é longe. A gente, quando fala assim, fulano foi pro Xingu, você já sabe que é longe. E as estradas não é boa para ir para lá também. Eu tenho um primo que tá trabalhando lá como policial e sempre ele me convida para ir lá, mas ainda não pude ir. Enfim. Tá lá concursado e lá ele se estabeleceu. Casou, teve filhos e tá vivendo até hoje. E aí ela disse que passados alguns anos a mãe dela adoeceu. Eu não sei se foi queda, alguma coisa aconteceu que ela acabou parando na cadeira de rodas. E aí aqui é o ponto em comum, porque ela me disse que depois que esse irmão dela foi embora, ela praticamente teve que assumir sozinha a responsabilidade de ficar cuidando da mãe dela. Tudo. Era cuidando da casa e cuidando da mãe. Ontem eu estive na casa da Júlia conversando e ela falando comigo sobre esse assunto. Ela falou, olha, quantas renúncias, foi uma vida de renúncias. Quantas festas da igreja tinha que eu queria ir, mas aí como é que eu ia sair deixando a mamãe só aqui em casa? Eu tinha umas amigas que às vezes elas ficavam aqui em casa pra mim quando eu precisava viajar, alguma coisa, mas nem sempre elas ficavam. Às vezes eu ligava falando, você pode ficar aqui em casa 3 dias, 4 dias aqui olhando a minha mãe enquanto eu viajo? Ai, amiga, eu já tenho um compromisso, eu já tenho tal coisa pra fazer, não vou poder ir. Aí ela cancelava, não podia ir. Não, ela confessou assim, ela não tinha privacidade, não tinha liberdade, ela não tinha muita liberdade de ir e vir, ela não teve liberdade de, digamos, casar, ter a vida dela, enfim, de poder viajar mais, tinha o dinheiro, mas não podia fazer muitas coisas. E aí, tudo nas costas dela. O irmão não ajudava. Ela disse que o irmão dela passava de 5 anos, 8 anos sem vir aqui visitar. Não vinha. Um dia ela me contando que diz que pessoas da igreja aqui na cidade às vezes iam lá para essa cidade de São Félix e quando chegava falava, olha, Irmã Júlia, eu vi teu irmão, eu encontrei com teu irmão lá, olha. Diz que a policiais daqui comentava, Júlia, nós já oferecemos pro seu irmão vir morar aqui na cidade, para ele ficar mais perto de você, da mãe, né? São as chamadas vagas de remoção, né? Concursos de remoção. Já teve muitas vagas aqui que ele poderia já ter transferido. Aí diz que ele mesmo falava para as pessoas, eu não quero essa transferência para lá, porque se eu chegar lá é perigoso a Júlia querer jogar a mamãe para eu ter que ficar cuidando, e eu não quero isso para mim, não quero. E aí, despesas de hospital, de consulta, de tudo, 100% nas costas da Júlia. Ela disse que às vezes acontecia dele vir aqui na cidade, mas nem hospedar na casa dela, lá, da própria mãe ficava. Diz que às vezes ela sabia, assim, ou às vezes ele ligava, às vezes ele disse que tinha vezes que ele passava lá, a velha estava deitada lá, ele nem entrava para ver a mãe dele. Entrava, depois fala para a mamãe que eu passei por aqui, outra hora eu venho aqui, e aí ia-se embora e não... Eu não sei se vocês estão percebendo, quando eu falo de pontos em comum é esse, as mesmas falas do irmão da Júlia são as mesmas falas que eu ouvi da minha irmã também. A minha irmã, ela fala até hoje para todo mundo, os familiares, hoje ela não esconde mais, que ela não vai vir aqui, que ela não vai vir nem para visitar, porque diz que tem medo de eu jogar a responsabilidade da minha mãe nas costas dela. Eu falo porque tem familiares que cobram dela, né? Malvina, quando é que você vai vir ver sua mãe, ver seu pai? E ela, não, eu não vou não. Eu não vou porque eu não quero correr o risco de chegar lá o Vitor jogar a minha mãe nas minhas costas lá. De repente eu vou lá visitar, ele sai de casa
que é sair e deixar a mãe lá pra mim. Eu não quero isso pra mim, não. Então, assim, são muitas histórias, né, parecidas com essas, como a minha, como a história da Júlia. Mas aqui eu vou contar um fato interessante aqui. A Júlia me disse que muitos anos atrás, a mãe dela já aposentada, uma aposentadoria de um salário mínimo, que um dia ele ligou para a mãe dele e falou assim: mamãe, ô mamãe, eu tô tão apertado, eu tô tão apertado. Isso, pessoal, ela até me falou a data, acho que foi no ano que eu conheci ela, ali talvez 2005, 2004 mais ou menos. Diz que ele ligou: ô mamãe, eu tô precisando que a senhora faça um empréstimo para mim, no valor de 5 mil reais. Eu tô tão apertado, contou lá uma história, eu tô precisando, olha, se a senhora fizer esse empréstimo para mim, todo mês eu mando o dinheiro da parcela. Faz aí, faz em 60 meses aí, mas me ajuda, por favor. Aí, como é típico de mães, né? Mães e pais, eles sempre tendem a ajudar os filhos ruins, né? O filho ruim é o que é mais ajudado, diz que a velha não... Não, porque eu quero ajudar meu filho, eu quero. Diz que foi no banco. Vamos ver aqui quanto que dá. Eu lembro, foi 5 mil, diz que em parcelas de 500 e pouco. Bora somar aqui. Quanto que deu? Vamos dizer que foi 500 essa parcela, vezes 60. Não, tá muito. 30 mil. Caramba, eu não consigo lembrar. Pessoal, quanto que foi essa parcela eu não lembro. Eu não consigo lembrar. Eu achei que era 500. É porque faz tempo ela me falou o valor dessa parcela. Mas eu lembro o valor. Ela disse que foi 5 mil que foi pego no banco, dividido em 60 meses. Dizendo ela que o dinheiro foi transferido, né, para a conta dele. Diz que passou 5 anos sem ligar e sem atender. E nunca mandou nenhum centavo. Nenhum centavo. Segundo ela, o valor da prestação era tão alto que o dinheiro da velha não cobria o valor da prestação. Foi feito, acho que por um banco privado. A Júlia teve que... porque assim, pessoal, 5 mil reais, sei lá, 15, 16 anos atrás era um dinheiro considerável, né? Valia muito mais do que hoje. Que ela disse que ela teve que ir lá e se colocar como avalista lá no banco para poder sair esse empréstimo. Não, pode botar o salário de mamãe aí que ainda tem o meu, que eu garanto aí, o que faltar eu completo. Ela disse que ainda entrou nesse jogo aí para poder esse empréstimo sair e era o dinheiro da mãe dela e mais um pouco dela para poder completar o valor da prestação todo mês, para cobrir esse empréstimo. Ela falou: Vitor, ele passou 5 anos sem ligar e sem vir aqui. Dizendo, no dia, vamos supor, como se fosse dia 6. Dia 6 era o dia que foi paga a 60ª, acho que é assim, né? 60ª prestação lá, parcela. Quando foi no outro dia de manhã, disse que ele ligou. Ele ligou no telefone fixo. Oi, Júlia, passa o telefone aí pra mamãe. Quero falar com ela. Diz que a Júlia passou o telefone. Ô, mamãe, pois é, aquele empréstimo já venceu, não já? A senhora já quitou? Já, meu filho. Pois é, mamãe, eu tô precisando de outro. Eu preciso que a senhora faça outro empréstimo aí pra mim de 5 mil reais, tá? Por favor. Tem como a senhora ir no banco? Fala com a Júlia aí, pra Júlia fazer igual vocês fizeram antes, ir lá e tirar. Aí, dizendo a Júlia que a velhinha ficou toda acesa querendo fazer o novo empréstimo. Aí foi quando a Júlia falou pra ele no telefone, ela disse: olha, se ela quiser fazer, aí é por conta dela. Ela se vira, você vem aqui, vão vocês dois lá no banco. Eu não vou me meter mais nisso, eu não vou assinar. Da primeira vez eu fiz, você não pagou, então tô fora dessa daí, não vou fazer não. Pelo que ela me contou que acabou que não saiu esse segundo empréstimo. Ele não veio, a velha também não tinha como ir na cadeira de rodas, e aí quietou essa história do empréstimo. Mas vocês estão percebendo aqui quem é o irmão da Júlia? Aí, vamos voltar, vamos falar agora do patrimônio. Voltando lá atrás de novo, quando aconteceu a situação da partilha de bens, diz que a velhinha, a mãe dela, e aqui eu vou dar um nome. Eu vou dizer que a mãe da Júlia, a senhorinha já falecida, o nome dela era Vera, a senhora Vera. Então a dona Vera conseguiu na divisa de bens um patrimônio, a casa, os terrenos, uns lotes. Como eu não lembro, pessoal, mas talvez, eu acho que isso foi lá... Deixa eu fazer as contas. A Júlia, ela me falou, eu sei a data de aniversário dela.
Ela é de novembro de 1960. Então, ela estava com 19 anos em 79, né? Em 79 ela estava com 19 anos. Ela me disse que em 79, esse bairro onde eles moravam era um bairro ainda que estava... Não tinha muita gente morando, assim, era aquele quarteirão, assim, eles tinham vários terrenos, eu não sei se foi grilado ou se foi comprado, mas eram vários terrenos ali. E aí o velho ficou com as partes no outro quarteirão. O pai da Júlia, pessoal, ele mora... Imagine assim, ó, a Júlia mora numa rua, numa quadra. Se você, sei lá, na esquina, você dobra aquela esquina para a direita e pega na rua de trás, mais um quarteirão abaixo é o quarteirão onde mora o senhor pai dela. Mas o velho não fala com ela. Isso aqui eu vou explicar mais adiante. E aí esse primeiro quarteirão à frente, uma boa parte desse quarteirão ficou como divisa dos bens para a mãe dela. Aí, o que a Júlia fez? A Júlia, já ali nos anos 80, concursada, começou a investir na casa da mãe dela. Fez o mesmo que eu fiz aqui. Começou a investir na casa da mãe dela, investindo. Ela disse que a casa não estava muito boa, deu uma ampliada e tal. Só que diferente da minha mãe, muito diferente da situação da minha mãe, a mãe da Júlia foi justa. Quando já estava a obra feita, as coisas tudo feito, o que a velha resolveu fazer? Ela disse que chamou 2 filhos, falou, eu já tô velha, já tô desse jeito, uma hora eu vou bater as botas mesmo, não vou estar mais viva, então a gente precisa organizar essa questão da herança. Então eu vou fazer o seguinte, a casa, como a Júlia investiu, então a casa eu vou passar para o nome dela, eu quero que a casa fique para a Júlia, a minha casa, e eu vou lhe passar uma parte dos imóveis que restou para mim. Uns terrenos, uns lotes aqui, mais uns terrenos comerciais. Aí fica a seu critério. Você vende, você faz o que você quiser. E a Júlia vai ficar com a casa e mais uma parte do patrimônio, dos imóveis. E uns terrenos. Eu sei que foi feito lá uma divisão meio a meio. Ela me disse que a situação da casa, ela fez o seguinte, a velha. Diz que ela arrumou um comprador, ela vendeu a casa para uma pessoa estranha. Estranha assim, não era parente, né? Mas era muito da confiança dela. Aí diz que ela combinou com essa pessoa assim, olha, eu quero vender essa casa da seguinte forma, eu te vendo a casa, aí eu vou dar o dinheiro para a Júlia, e aí com um ano, 12 meses depois, a Júlia vai te procurar e vai te comprar essa casa, a mesma casa. Eu quero que você venda a casa para minha filha. Que disse que era para não ter nenhum problema depois da morte dela, tipo o irmão ainda querer brigar, não, mas eu tenho direito nessa casa, e assim foi feito. A dona Vera vendeu a casa para um homem aqui na cidade, aí passou um ano, o mesmo dinheiro que foi vendido, que elas tinham recebido da venda, a Júlia foi lá e comprou e passou pro nome dela, a casa. Que hoje é a casa que ela mora, uma casa muito boa, tem uma área enorme em volta, toda no piso. Muito boa a casa dela. 3 quartos climatizados, uma garagem grande. Ela tem 2 garagens para guardar carros. E aqui tem uma partezinha que é um pouco... até hoje eu não consegui compreender bem, eu não conseguiria explicar bem. Mas ela tinha me falado assim, ela disse, Vitor, aconteceu o seguinte... Ficou 3 imóveis de aluguel que era como se fosse assim, daqueles imóveis, sei lá, 1,5 era dela, 1,5 era dele. Ele torrou uma parte do que ele já tinha ganhado, os lotes, outros imóveis lá ele vendeu e torrou o dinheiro todinho, gastou pra lá, né? Mas eu lembro de muitos anos, desde que eu a conheço, ela me falava de 3 pontos comerciais alugados, que aí ela disse assim, eu combinei com o meu irmão, o Dário, que ia ficar assim, enquanto nós vivermos, a gente não ia vender isso aqui para dividir no meio. Ia ficar assim, a gente aluga, e aí um mês o aluguel dos imóveis é meu, outro mês o aluguel é dele. Segundo ela, só o aluguel desses 3 pontos comerciais, pessoal, são pontos comerciais pequenos. Imagine assim, que ali dá para uma pessoa montar um salão de cabeleireiro, dá para
fazer, sei lá, montar um barzinho, alguma coisa. Pequeno negócio, sabe? Pequeno negócio. Mas ela me contando que somando os 3 aluguéis que ela cobrava desses imóveis, ela tinha todo mês R$ 3.000. Um tempo eu lembro que era 2.500, depois foi para 3.000. Aí ficava assim, um mês era dela, outro mês ela disse que recebia, já depositava na conta do irmão dela para servir para ele lá, né? Pois, olha, isso já tem, bote aí uns 3 ou 4 anos atrás, diz que esse homem começou a encrespar. Não, mas eu não quero desse jeito, eu não quero ficar recebendo esse aluguel um mês, eu quero que venda e dê minha parte. Eu quero a minha parte. Aí o que ela fez? Como ela tem recursos guardados, ela economiza muito dinheiro, pessoal, ela disse que chamou um corretor, disse, tudo bem, meu irmão, pois eu vou vender e vou te dar a tua parte, nós vamos entrar no acordo, tudo bem. Aí, em vez de vender para um estranho, ela quis comprar, sabe? Ela mesma que ela disse, pode deixar, eu não quero perder esses 3.000 de aluguel, não, eu tenho. Pois ela, meus amigos, chamou um corretor para avaliar os imóveis, eu sei que ficou em 300 mil. Tipo 100 mil cada cômodo daquele. É uns cômodos bem arrumados, assim. É um meio termo, não é nem grande demais, nem pequeno demais. Mas você entra ali, tem banheiro, tem aquele salão enorme, tem balcão, tem energia, tem água, tem tudo ali. Até se a pessoa quiser morar, montar seu próprio negócio. E aí ela disse que foi com ele. Ela disse, primeiro nós vamos... Eu lembro da época, pessoal, quando o irmão dela ele passou, foi dias aqui, hospedado na casa dela. Eu disse, não, meu irmão tá hospedado aqui. Eu tive a oportunidade, um bicho sonso, sabe? Você vê o jeito, aquela vozinha mansa, assim, que você pensa que é uma pessoa gente boa, mas mala, meus amigos, muito mala. Aí ela disse que ela falou, ó, é o seguinte, o dinheiro tá na conta, o dinheiro tá na minha conta, eu tenho uns 300 mil para te passar, só que é assim, primeiro a gente vai no cartório. Eu não te transfiro o dinheiro sem primeiro ter passado, ter feito o procedimento no cartório para passar tudo pro meu nome. Aí foram lá no cartório, passou, fez todo o trâmite que tinha que fazer para esses 3 imóveis ficar agora 100% da Júlia. E pessoal, deixa eu fazer uma retificação aqui. Eu falei 300 mil, né? Na verdade, os 3 imóveis era 600 mil. Eu estava esquecendo isso aqui. Deu 600 mil. Mas por que ela só pagou 300 pro irmão dela? Porque, vocês lembram que eu falei que uma metade era dela? Então, se era 600 mil, então eu te pago 300. 50% eu vou te pagar. Foi esse o combinado, né? E assim ela fez. Ela passou para ele os 300 mil e ficou com a documentação com os imóveis agora 100% no nome dela. E aí, todo mês agora os 3 milzinhos do aluguel é dela. Todo mês os inquilinos lá pagam para ela. E assim é dela agora o dinheiro. Pois aí foi quando começou os problemas, meus amigos. Ele é concursado da Polícia Militar. Eu acho que ele deve tirar ali uns 4, 5 mil por mês. Policial não é uma profissão, na maioria dos estados, o policial militar, que ganha bem, né? Eu sei de Brasília, que paga bem, né? Parece que é 8 mil em Brasília, mas os demais estados aí oscila entre 3 e 6 mil reais. É a faixa salarial do policial militar. Pois vocês acreditam que esse irmão dela teve a cara de pau lá da cidade dele, depois de ter recebido os 300 mil da parte dele, ficar ligando, ô Júlia, minha irmã, você ainda tá com os imóveis alugados? Minha irmã, eu tô tão apertado, sabe, eu tô com tanto aperto aqui, você podia ir mandando para mim um mêsinho de aluguel para ajudar aqui seu irmão, sabe, manda. E ela, de jeito nenhum, por que eu tenho que ficar mandando, falando tanto que eu te aconselhei, Dário, pessoal, ela me contando que era telefonemas e ele vindo aqui. Olha, esse ano, deixa eu ver, acho que foi em janeiro eu vi esse irmão dela aqui. De vez em quando nas minhas visitas à casa da Júlia, eu vi esse irmão dela lá hospedado. Ele vinha, passava 2 dias, 3 dias lá com ela, e ela me contando, rapaz, vindo aqui querendo receber dinheiro de aluguel. E ela falou, tanto que eu conversei com meu irmão, Dário, pra que vender isso aqui, Dário? Deixa isso aqui quieto, eu não tô te mandando um mês sim, outro não, os 3 mil reais de aluguel para você. Isso é um dinheiro que para te tirar do aperto, para você ir pagando suas contas, a hora de um aperto. E outro detalhe, pessoal. Olha só, ele casou
Ele tem filhos já adultos. Parece que ele já é até avô, esse irmão dela. Ele tá com 57, ele deve estar com 57 anos agora. Diz que já é avô. Só que assim, o primeiro casamento dele já foi para as cunhunhas e ele tá com uma novinha. Ele está com uma novinha, diz que essa novinha já tem até um neném dele. Tem filho. Filho bebê ainda. Pequenos. E aí parece que a mulher, o caso, eu até falei que ele tá ameaçado, que a Júlia foi ameaçada de morte, não foi pela antiga cunhada dela, a cunhada mais velha, não. É a cunhada novinha, é a novinha que tem 20 e poucos anos, acho que 22, 23 anos. Tem pouco tempo que tá morando com ele separou da primeira mulher e tá com essa agora. E diz que é ele botando pressa, ou ele ligava, ou ele vinha aqui querendo o dinheiro do aluguel, e ela não vou emprestar, não vou. Você não pegou 300 mil um tempo atrás, o que que tu fez? Não tenho nada a ver, se vira. Não vou emprestar e nem posso dar dinheiro, não. Agora, você tinha direito quando era nosso, quando era de nós dois. Agora que é só meu, você não tem parte nenhuma nisso aqui mais. Ela disse que não sabe o que que ele fez com esses 300 mil reais que ela passou para ele, que diz que só vive no aperto. Tô apertado, tô sem dinheiro, preciso de dinheiro. Aí, com ela firmar o não vou emprestar, agora diz que o próximo passo dele foi o seguinte: diz que ele veio aqui na cidade e procurou um advogado. Diz que primeiro foi na casa dela e falou: eu vou procurar um advogado, porque é o seguinte, esse negócio que você fez com mamãe, isso aqui foi um crime. Isso aqui foi um crime que tu fez, porque a mamãe não tinha o direito de ter passado essa casa aqui pro teu nome, mas eu vou derrubar isso aqui, porque essa casa vai ter que ser vendida e dividida no meio comigo, tá? Eu vou estar procurando os meus direitos. Aí ela falou: pois procure, pode ir lá. Diz que ele foi nos advogados aqui. Ela disse que até procurou também. Ela disse que foi nos advogados, levou a documentação, contou a história pro advogado: olha, quando mamãe era viva, foi feito dessa maneira, vendeu para fulano, depois eu fui lá e comprei, e tal, e tal. Diz que todos os advogados falaram: dona Júlia, você pode ficar sossegada que isso aqui ele não desfaz. Não tem como desfazer mais isso aqui. A casa é sua, a casa é sua. E aí, diz que nesse rolo, diz que da última vez, que eu falei para vocês, acho que foi, esse rolo já tá desde o ano passado, essa história da casa. Só que ela foi me contar foi agora, poucos meses, já esse ano. Aí um dia ela tava de cabeça quente, assim, quase chorando um dia. Eu cheguei lá e disse: rapaz, eu passei por um aqui que hoje eu vou te contar essa situação. Aí ela me contando que na última vinda dele, que ele ficou na casa, que ele falou isso, que ele ia conseguir um jeito de tomar metade dessa casa que ela tá morando. Eu vou conseguir tomar na justiça, eu vou dar um jeito, porque isso aqui, eu tenho direito também nessa casa. Você foi uma pilantra. Diz que encheu a cara dela de prova. Você foi uma pilantra de ter feito isso aqui para me deixar de fora dessa partilha. Herdou essa casa aqui. Ela falou: moço, meu irmão, mas isso aqui fui eu que investi, isso aqui foi dinheiro meu, do meu serviço. Os anos que eu trabalhei no estado aqui, eu investi meu dinheiro aqui nessa casa. Isso aqui nem de mamãe foi. Por isso que a gente fez o acordo para isso aqui ficar para mim, porque foi dinheiro meu que eu gastei. Eu não quero saber, isso aqui é meu direito. E aí, com ele não ter tido êxito na procura com advogados aqui, diz que quando ele retornou lá para a cidade dele, diz que essa novinha que ela disse que nunca viu essa mulher pessoalmente. Ela disse que a outra cunhada dela, mãe dos sobrinhos dela mais velhos, ela disse que algumas vezes eles vieram, quando vinha aqui, às vezes ela encostava. Ela disse: minha ex-cunhada, eu ainda conheci, tive um contato com ela, mas como já são separados já tem um tempo. Pessoal, pelo que ela me falou, acho que tem 3 ou 4 anos que ele largou da primeira mulher dele e tá com essa novinha agora. Diz que quando chegou lá, que ele participou, a história diz que essa cunhada dela, essa novinha, ligou pra ela. Meus amigos, diz que esculhambou, xingou ela de tudo quanto foi nome, ameaçou ela de morte. Diz que mais ou menos, diz que as palavras foram essas. O problema é que a Júlia, ela não tem um gravador de voz no telefone, celular dela. Ela não gravou essas ameaças, não fez nada. Ela disse que essa mulher falou assim: olha, sua vagabunda, ordinária, eu tô sabendo aí que tu aplicou um golpe aqui no meu marido, né? Você pegou a casa que era de sua mãe e botou no teu nome, contando, tipo, a versão que ele passou pra ela, né? Ela disse: eu só vou te avisar uma coisa, ou tu trata de vender essa casa e divide com meu marido, da parte dele, ou eu vou mostrar do que eu sou capaz.
Eu não me chamo fulana se eu não for bem aí te quebrar no meio, sua vagabunda. É a metade da casa ou a tua vida. E ela não fez nada, pessoal. Olha, no dia que a Júlia me contou isso, eu fiquei tão mal assim, porque eu gosto dela, sabe? Eu gosto muito da minha amiga, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa humilde. Eu, assim, só de estar contando isso aqui pra vocês, chega a me dar uma emoção, assim, por dentro. Eu na época, eu não lembro, mas eu acho que foi ali por volta do mês de abril, março, abril desse ano que ela me contou isso. Eu falei, Júlia, você precisava pelo menos ir na polícia, fazer um boletim de ocorrência contra isso aí. Eu falei, eu acho que a justiça tem como fazer, através de um processo na justiça, fazer a quebra do sigilo telefônico. A operadora de telefone, ela concede para a justiça, você fornece o número dela, o dia e o horário que foi feita essa ligação, que ela te ameaçou de morte, e abre um processo contra essa mulher. Eu falei, não leve isso como brincadeira, minha amiga. Não leva, porque eu já vi muitas histórias por aí de irmão que mata outro irmão, de filho que mata pai, de pai que mata filho, essas mortes em família por conta de patrimônio, de herança. Eu falei, esse teu irmão não vale nada. Ele não presta. Me desculpe que é o seu irmão, mas não presta, não vale nada. Eu falei, você ainda deixa ele andar aqui depois disso? Ela me disse que um dia, eu quase que eu ia trocando as bolas aqui, eu ia falar pra vocês que foi na ocasião que ele esteve aqui em janeiro, mas não foi. Depois dessa, olha como foi que olha a jogada que ele fez. Ele, para não se comprometer, para não dizer que foi ele que ameaçou a própria irmã, colocou a esposa para fazer a ameaça. Como ele é policial, ele já deve ser ligadinho que na justiça a mulher sempre se safa, né? A mulher ela se safa dos crimes que comete. Mas o homem não, ele pensou, se eu ameaço a minha própria irmã, eu posso me prejudicar, mas se minha mulher ameaçar, não dá nada. Aí a mulher ameaçou e disse que depois ele ligou para ela e falou assim, minha irmã, como é que você tá dando uma de João sem braço? Como é que você tá, minha irmã? Tá tudo bem? E como é que a gente vai resolver, Júlia, aquela situação? Aí ela contou. Ela disse, olha, tua mulher me ligou aqui, sua mulher me ligou, me xingou, me ofendeu muito e me ameaçou. Pois olha, Dário, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. A partir de hoje, eu não quero que você bote os pés, que você coloque os seus pés na minha casa nunca mais. Não ande mais aqui na minha casa. Eu não quero te receber mais aqui em casa, tá? Aí pessoal, ela falou uma coisa assim que eu achei até meio sem sentido, que a Júlia falou. Ela disse assim, olha, eu tinha um projeto na minha vida, porque como eu não tive filhos, e eu casei com meu marido com separação total de bens. Total separação de bens. E assim, pelo que ela me contou, ele tem 3 filhos. Ele tem 3 filhos, 2 filhas mulher e um filho rapaz, um homem. Aí ela disse, como eu não tenho herdeiros, eu não... E assim, meu casamento aqui foi um trato que eu fiz com o Jeremias. Eu não quero nada dele, ele tem o patrimônio dele, a terra dele, os gados lá. Tipo assim, se eu morrer... Não... Se ele morrer, ele pode escolher alguém da família dele para deixar o patrimônio. Eu não quero o patrimônio dele. Assim como o dia que eu morrer, se eu morrer primeiro, o meu patrimônio não ficará para ele. Ele disse, como você é meu único irmão, assim, pai e mãe, né? Então assim, eu ia fazer um testamento e eu ia deixar o meu patrimônio como herança para os meus sobrinhos, minhas 2 sobrinhas e meu sobrinho. Falei, mas depois de tua mulher ter vindo aqui e ter me ameaçado de morte, eu falei, acabou. Ela disse, eu tenho uma prima que mora no Tocantins, eu vou deixar minha herança para a filha da minha prima. Eu até conheço essa prima dela, pessoal. Ela tem uma prima que mora no estado do Tocantins, de vez em quando eles vêm. E tem uma moça que está morando agora na casa da Júlia, que está fazendo um curso técnico, uma menina de 16 anos. E é exatamente essa menina de 16 anos, filha de uma prima dela, que está estudando aqui, que ela foi a pessoa que ela falou que vai fazer o testamento para deixar a herança dela para essa menina. Ela disse, os meus herdeiros seriam os meus sobrinhos, teus filhos, mas depois do que tu e tua mulher fizeram comigo, aí disse que ele tentou dar uma de vítima. Não, minha irmãzinha, pelo amor de Deus, não faz isso, Júlia, porque não, eu não tenho culpa disso, eu nem sabia que a minha mulher tinha feito. E ela disse, que conversa, rapaz, tome vergonha na sua cara. Para ela ter vindo falar tudo o que ela me falou, é porque você que falou isso para ela. Então assim, não apareça mais na porta da minha casa e acabou. Acabou, não tenho nenhum vínculo mais com você.
Faz de conta que eu morri, que eu não sou mais sua irmã. E aí tá nessa situação, ela não fala mais com o irmão dela, que até bloqueou já os contatos, não quer mais, nunca mais ele veio aí. Mas assim, eu fico eu temo, sabe, assim, ela não fez, pessoal, ela não fez uma queixa na polícia, não fez nada, eu fico com medo, assim, sei lá, de repente, eu falei num vídeo anterior aqui, o vídeo que eu tratei sobre o assunto da justiça, eu falei que na minha região aqui as pessoas resolvem muitas coisas na pistolagem. Às vezes uma vagabunda dessa, que ninguém sabe, foi o que eu falei pra ela, digo, tu nem conhece essa mulher, você não sabe de que buraco saiu a origem dela. Às vezes até uma criminosa, uma vagabunda criminosa. Digo, com uma pilantra dessas, eu falei, teu irmão não vale nada. Digo, pra esse teu irmão, junto com ela, contratar um pistoleiro pra matar, uma vez eu falei, eu digo, minha amiga, tome cuidado. Eu digo, eu no seu lugar eu teria feito. Porque às vezes, se acontecesse, pelo menos a primeira suspeita ia ficar em cima deles. Pessoal, eu vou pausar aqui porque eu tô com muita sede e minha garrafa secou de água aqui. Só um momento. Retornei. Nesse tempo que a gente tem que beber muita água. Senhores, vamos lá. A história basicamente é essa, pessoal. Olha, quando eu penso que a minha situação é ruim, sempre tem a situação de alguém muito pior, porque eu achava que a minha situação em relação à minha irmã era ruim, mas essa da Júlia é muito pior. Muito, muito pior. Eu tenho certeza que um dia eu vou ter que encarar essa situação. A gente não sabe o dia de amanhã. Isso não vai acontecer se eu morrer primeiro, né? Mas se caso eu não morrer primeiro, se porventura for a minha mãe que vier a falecer primeiro, aí vai ter que ter esse enfrentamento, porque o imóvel aqui tá no nome de minha mãe. Ela não quis passar pro meu nome. Teve até uma época que eu ainda tentei negociar, tentei acordar, mas ela não aceita. Só para concluir aqui, antes de eu falar aqui, fazer o comparativo aqui da minha irmã, falar com vocês, só concluindo aí a questão do pai da Júlia, né? A Júlia cuidou de sua mãe até o último dia da vida dela, e o pai dela, depois da separação, casou-se com outra mulher e teve uma renca de filhos mesmo. Ela diz que irmãos por parte de pai, ela tem um monte. Acho que é uns 7, 8 irmãos. Só que ela não tem muito contato com esse pessoal. Segundo ela, os filhos desse senhor, o pai dela, não mora aqui, a maioria não mora aqui. Tem uns 2 que moram, que fica lá cuidando dele. E uma vez eu perguntei, há muito tempo atrás, eu fiz uma pergunta. Eu falei, Júlia, você tem mágoa do seu pai, assim, porque ele separou da sua mãe, ficou na sua responsabilidade, você tem que cuidar da sua mãe, enquanto que ele foi viver a vida dele com outra mulher e tal. Ela falou, nem um pingo, nenhum. Eu digo, porque eu nunca vejo, assim, tu ter contato com ele, assim, você visitá-lo, ou ele vir aqui na tua casa. Aí ele falou, mas você acredita que é por conta dele? Ela falou, se dependesse de mim, eu queria visitá-lo, eu queria poder ajudar cuidando dele. As pessoas, todo mundo me pergunta, dizendo ela que as pessoas conhecidas dela falam assim, ei, Júlia, tu cuidou de tua mãe e ainda vai restar tu cuidar do teu pai. Aí ela acredita que não. Ela acha que não porque diz que a mulher dele ainda é viva, tem 2 filhos próximos ali que cuidam. Ela falou, eu acho que não vai ser necessário, mas se precisar eu estou aqui à disposição. Eu estou aqui para cuidar. Se precisar, o mesmo que eu fiz pela minha mãe, eu faria por ele também. E eu falei assim, eu digo, então no caso não é você. Ela disse, não sou eu. Ela disse, eu tentei, já várias vezes eu tentei me aproximar de papai e ele não aceita. Ela disse que já teve vezes dela, como ela mora colada ao centro, pessoal. A rua que ela mora dá acesso para um bairro, mas na esquina é uma avenida grande, assim, uma avenida muito transitada que já está no centro da cidade. Você dali ela vai de pé para os comércios, as lojas. E ela falando que às vezes vai nos verdurões aqui, supermercado, fazer compras de pé mesmo. Quando ela vai comprar pouca coisa para trazer na sacola. E ela disse que às vezes o velhinho, o pai dela tá vindo. Às vezes ela tá indo e o velho tá voltando. Ou ela tá voltando e o velhinho tá indo. E ela dizendo que o velho, na hora que bate o olho nela, já atravessa a rua, já vai pro outro lado da rua, ou vira a esquina, ou vira a cara e não fala com ela. Não fala de jeito nenhum. E já falou pra ela que não é pra andar na casa. Mandou o recado que não quer que ela ande na casa dele.
Aí eu perguntei assim, eu falei, por que será? Eu falei, tu sabe o motivo por que ele não quer falar com você? Ela disse, Vitor, eu acho que é vergonha. Porque assim, ele se separou da minha mãe, eu não briguei com ele, nunca desejei mal pra ele, nunca faltei com respeito com ele. E foi logo assim, ele se separou, juntou com essa mulher, ele se saiu da gente. Se saiu, tanto que minha mãe praticamente que terminou de criar meu irmão. Ela, assim, só para não ficar um mal entendido aqui, essa questão do garoto, né, que frequentava os puteiros, era um negócio assim meio clandestino. O menino ia lá, encontrava com o pai e eles saíam para esses cabaré, depois ele voltava para casa da mãe e o velho ia lá para casa dele. Tipo assim, mas aquela coisa de estar na casa, tipo assim, ele frequentar a casa, ou tá indo lá para ajudar, vou trazer aqui a compra, vou pagar a pensão, nada disso. Aí, e ela disse que nessa tentativa de se aproximar, aí eu falei, eu digo, então no caso não foi vocês dois, foi no caso você, filha, mulher. Ela disse exatamente, eu acho que por ser filha, mulher, ele ficava com vergonha dele ter feito o que fez, dele agir da forma que agiu, traía minha mãe, largou minha mãe por outra mulher mais nova. E aí eu acho que é vergonha. Ela falou, mas eu não tenho ódio dele, de jeito nenhum. E se um dia precisar, aqui tá a prova, pessoal. A maioria das pessoas não faria o que a Júlia se propõe a fazer, né? E no entanto, agora esse caso do irmão dela, que foi o que ela falou, ela disse, não, aqui não. Aí para chegar a um ponto desse de vir me ameaçar de morte, aqui, aí isso aí eu não posso tolerar, de jeito nenhum. E aí cortou, né? Cortou essa amizade. Ela disse que era o irmão, assim, que ela ainda tinha contato, era o irmão que ela mais considerava, né? Porque eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, era esse Dário. E aí tá nessa situação. Eu desejo que nenhum mal lhe aconteça, né? Se Deus existe, que Deus a proteja, porque eu tenho muito medo desse tipo de coisa, sabe? Pessoas muito gananciosas, muito ambiciosas, muito sem escrúpulos. E esse é o relato. Agora, como eu estava falando da minha irmã, né? A questão da minha irmã, que sempre a gente toca no assunto. Pessoal, eu vou até compartilhar aqui uma situação que está vigente a meu respeito. Eu estou passando por uma situação que está assim, ó. Já tem, bote aí, mais de mês, está acontecendo um fato aqui em casa. A outra, a cobrinha da minha irmã, que mora na Holanda, o que ela tem feito aqui? Ela liga, ou a velha que liga para ela. Tem vezes que eu ouço as conversas, tem vezes que a outra me conta. Eu não quero saber, mas ela solta. Ou às vezes ela comenta para alguém que está aqui em casa, eu acabo escutando, é dessa forma que acontece. E assim, ela está se utilizando agora, pessoal, de um vitimismo. Ela liga, mais ou menos assim. Certo dia eu cheguei do meu trabalho e a minha mãe estava ao telefone, dentro do quarto, conversando com ela, e eu escutei um pouco ali da conversa. Aí ela falou assim, ô mãe, as coisas tá tão difíceis aqui pra mim, porque eu não ando bem de saúde, eu tô sentindo muita dor na coluna, tô com dores na coluna. Ela descreveu uma dor que, pelo que eu entendi, o fêmur, esse osso do fêmur, ele tem um encontro, ele se junta ao osso da bacia, num determinado ponto, né? Deixa eu olhar bem aqui, deixa eu ver como é que seria. Talvez eu olhando aqui eu conseguiria ver, botar o esqueleto humano. Até eu fiquei curioso agora pra ver aqui, que de cabeça assim eu não tô lembrando muito. Deixa eu botar no Google Imagens aqui. Esqueleto, deixa eu ver, humano, bora ver aqui. Exatamente o que eu tinha pensado, ó. Nós temos um osso, deixa eu abrir bem aqui. Cadê? Ó, o osso do fêmur, ele tem um encontro com outro, tá o osso da bacia, e aí tem numa das extremidades abaixo, na parte superior, na parte inferior do osso da bacia, o fêmur, tem tipo, a gente chama a rótula, né? Aquela rótula, zona grande da parte de cima do fêmur, ela se acopla no osso da bacia. Pois é nessa região que ela estava se queixando de dores. Diz que estava sentindo muita dor nessa junta da bacia, que não estava aguentando nem se abaixar. Eu já estou com mais de uma semana sem trabalhar.
que eu não aguento me mover, não aguento me abaixar, e também a endometriose, as cólicas pré-menstruais, que essas cólicas mensais junto com a dor nas articulações. E aí falando essa coisa que não tá fácil para mim, aí ela falou assim, mas eu marquei, eu agendei uma consulta particular, eu vou pagar essa consulta. Passaram-se alguns dias, depois ela entrou em contato aqui para informar dessa consulta, diz que foi uma médica que a atendeu, diz que a médica passou só remédio para dor, não pediu um exame. Pessoal, aqui eu vou contar uma coisa para vocês, que é um trem que às vezes me deixa confuso, sabe? Eu tenho umas primas que moram lá na Europa, Alemanha. Ó, eu tenho uma prima que mora em Portugal, tem uma na Alemanha e tem, juntando com a minha irmã, é a minha irmã e mais 3 primas que moram na Holanda. E assim, há muitos anos, isso eu digo porque foi um questionamento que eu fiz para elas, assim, eu vejo que todas as vezes que elas querem fazer tratamento médico, tratamento de saúde, elas vêm fazer aqui no Brasil, em Goiânia, muito em Goiânia, sabe? E uma vez eu questionei, especialmente as minhas primas, que é da parte de meu pai. Uma vez eu falei assim, eu digo, gente, vocês moram num país de primeiro mundo, um lugar bem mais avançado, bem mais evoluído do que o Brasil. Eu falei, o que justifica vocês vir fazer tratamento aqui no Brasil? Não seria melhor? Você não paga plano de saúde? Uma vez eu perguntei para a Diná, falei, você paga o seu plano de saúde lá, por que você vem fazer tratamento de saúde aqui? Eu vejo muito elas... eu passei 15 dias em Goiânia, porque eu tinha umas consultas, uns exames, cirurgias. Quando não é em Goiânia, é em São Paulo. Aquela Rosemary mesmo, a Rosemary quando tem tratamento odontológico, ela fez implantes nos dentes, fez tudo em São Paulo. Cirurgias plásticas e outros tipos de coisa, de tratamento que envolve cirurgia, enfim. Tudo aqui no Brasil. Aí o que eu ouvi, isso não foi agora, de um ano, não, isso já tem muito tempo. Bote aí, 7 anos, 8 anos atrás que eu fiz esse questionamento. Elas falaram assim, Vitor, as pessoas têm a mania de subestimar o nosso país, assim, como se o nosso país não prestasse, nada aqui presta. Pois eu te digo, eu moro lá na Holanda, eu não troco o tratamento aqui no Brasil, particular. Eu disse, eu não estou falando de SUS. Que o SUS a gente já sabe como é que é. Eu estou falando de tratamento particular. Ela disse, eu prefiro 1000 vezes vir fazer meus tratamentos aqui no Brasil do que lá na Holanda. Ele falou, cara, lá um médico para te dar uma receita de um paracetamol, uma dipirona, é luta. Nem remédio para dor eles não gostam de estar receitando, não pede exame. Nem se compara. Ela disse, eu não comparo o tratamento aqui no Brasil, na rede particular, o quão... a gente é melhor atendido, as coisas se desenrolam mais, você consegue fazer uma cirurgia, você consegue fazer exames do que lá. É isso que eu digo, porra, mas é um trem, como assim? Porque na minha cabeça eu queria acreditar que lá é muito melhor do que aqui. É muito melhor. Eu vou abrir um parênteses aqui e contar um caso, que esse caso me lembro que foi minha irmã que contou, nas épocas que eu falava com ela. Ela me disse que uma brasileira, amiga dela, que trabalhava lá, disse que essa amiga dela fazia o seguinte, ela ganhava dinheiro fazendo umas faxinas, mas se prostituía também. Ela fazia programa lá. Diz que de repente, ela já estava com muito tempo, ela chegou lá bem antes da minha irmã, que já com uns 10, 12 anos que estava lá, de repente essa mulher começou a sentir dores na região pélvica. Dor na região pélvica, diz que pagou uma consulta particular lá em Amsterdã. Diz que com muita luta lá conseguiu fazer um exame de ultrassonografia. Diz que quando o médico viu, diz que estava toda a região do útero dela, o útero e os ovários, só a caroceira. Diz que muitos caroços. Aí solicitou, diz que ela gastou uma nota, foi feito mais um exame, e aí era câncer. Um câncer na região do útero dela. Aí disse que o médico falou, aqui não tem, sinto muito, mas a gente não tem mais nada o que fazer. Se você não tem. Mesmo que você tenha dinheiro, não tem o que a gente fazer. Então, se você quiser retornar para o seu país, os médicos sabiam que ela era estrangeira, se você quiser tentar alguma coisa lá no seu país, fique à vontade. Diz que dentro de 3 dias essa mulher comprou uma passagem e retornou. Ela era de São Luís do Maranhão.
Que falou, não, ruim por ruim, eu vou voltar pro meu país e vou tentar alguma coisa. Eu não sei se essa mulher sobreviveu, não sei, porque a Malvina me contou esse caso, depois eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi até consensual, que ela desenvolveu esse câncer foi talvez resultante de doenças. Eu tava com uma palavra muito esquecida aqui, né? O seu hedonismo. O hedonismo, não é isso? Essas curtições desenfreadas, sem limites. E aí aquilo tem suas consequências. O que eu ouço falar dos Estados Unidos e da Europa é que são tratamentos muito caros, e às vezes não é tão eficiente como é aqui no Brasil. Tem uma brasileira, se você tiver curiosidade, você pode entrar no canal dela no YouTube, é Mel USA, USA, Mel USA, em português, né? Se você puxar, talvez ali uns 3 anos atrás, você vai ver uns vídeos de quando ela veio para o Brasil. Ela viajou para Minas Gerais, ficou em Belo Horizonte. Parece que ela é gaúcha, mas ela escolheu tratar em Belo Horizonte. Ela veio fazer cirurgias plásticas. E aí ela conta, ela faz vários depoimentos. Ela é brasileira legalizada nos Estados Unidos, e ela falando que tudo que quando ela quer fazer tratamentos, consultas, essas coisas, ela vem para o Brasil, porque ela falando que o tratamento nos Estados Unidos é muito caro e aí não entrega, às vezes, um bom atendimento, assim, eficiente, e que ela prefere vir para o Brasil. É uma das coisas que nesse ponto aí, eu acho, o que me impressiona é por que lá não é tão melhor, né? Fica essa pergunta. Mas o tratamento particular aqui no Brasil, se você tem dinheiro para pagar, é muito bom. Você desenrola rápido e tem de tudo. Exames, especialistas. Os cursos de medicina aqui do Brasil, eu acho que os profissionais saem bem formados. Na rede privada, a gente é bem atendido. Você tira todas as suas dúvidas, pelo menos as consultas que eu já fiz pagando, eu fui muito bem atendido e tive todas as minhas dúvidas esclarecidas, os procedimentos bem feitos. Até mesmo no SUS, eu já fiz 2 cirurgias no SUS e deu tudo certo, a cirurgia ficou bem feita. Não morri, não. Claro que não é em todo lugar, né? Nem sempre vai ser assim, mas eu tive essa sorte de ter sido bem atendido. Eu deixo essa pergunta, mas voltando aí o caso da Malvina, né? Eu fiquei, pessoal, assim, ficou aquela interrogação na minha cabeça. Eu pensei assim, eu digo, essa peste, ou pode ser que seja verdade, porque eu já vi vídeos que essas brasileiras que vão para lá trabalhar nesses serviços puxados, faxina, que trabalham exaustivas horas, né? 12 horas ou mais de trabalho por dia, com o tempo adoece. Com o tempo adoece. As minhas primas mesmo que moram lá falam, a tua irmã, ela tá trabalhando aqui e quando ela estiver velha e doente, ela não vai ter dinheiro nem para pagar o tratamento dela. Escuta o que eu tô te falando. Que eu tô te falando hoje, que tu vai ver o que vai acontecer lá na frente. Essas minhas primas lá já deram conselhos para ela tirar o documento dela, para ela de repente poder crescer um pouco mais lá, ou voltar para o Brasil e fazer um curso profissionalizante que lhe garanta mais opções de trabalho, ou casar, né? A opção do casamento para ter o amparo de um marido, mas nada disso ela faz. Ela falou, tu vai ver o resultado lá na frente, e não jogam para cima de mim. E vai resultar para você tendo que ajudar ela, porque você é irmão dela. É você que tem que ajudar ela. Eu perguntei para minha mãe aqui, eu falei, eu digo, só me tire uma dúvida. Eu digo, em algum momento dessas queixas dela, que dizendo a velha aqui que as falas dela é assim. Ô mãe, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu já não estou aguentando trabalhar igual eu trabalhava antes, eu vivo cheio de dor. E não resolve, tratamento aqui é caro e não resolve. No máximo o médico passa um remédio ali para aliviar a dor, as coisas tá difícil. Aí eu perguntei assim, eu falei, nessa fala dela, em algum momento ela falou que tá intencionada a voltar para cá? Aí ela, não, ela não falou de voltar para cá não, mas eu que tô sentindo, porque, meu Deus, minha filha desse jeito, vai que... Aí a última vez que se tocou nesse assunto aqui, a velha disse assim para mim, eu disse, eu só vou te falar uma coisa, se acontecer dela precisar voltar, se ela voltar e ela não comprou a casa dela, não tem as coisas dela aqui, eu vou receber ela aqui. Eu não vou desamparar minha filha.
Aí eu respondi pra ela, eu falei, tranquilo, tranquilo. Eu falei, se ela vier, embora ela não me ajudou, né? Ela foi. Eu sempre passo na cara isso aí. Digo, embora ela foi uma covarde em ter feito a proposta de ajudar na construção da casa e não contribuiu com a parte dela, eu falei, mas tranquilo, eu digo, eu só lhe digo uma coisa, nós dois aqui debaixo desse mesmo teto não vai rolar. Eu digo, ela chegando e eu caçando meu rumo, caçando um canto para me ficar. Eu digo, tudo bem, ela, digo, ela fica vocês duas aqui. Eu digo, você, a senhora com seu benefício e ela com o que ela tiver, ou só com o salário, e eu vou viver minha vida, tá? Eu digo, uma vez eu saindo daqui, não conte comigo que eu vou ficar vindo pra cá bancar despesas aqui, não. Deixei bem claro pra ela isso aqui. Não gosta de ouvir não, mas fica emburrada, mas é a minha decisão, é a minha escolha. Eu preciso fazer a minha programação. Eu vou fazer a minha programação pro futuro, para que, se for em caso de morte da minha mãe, eu poder, quer seja vender isso aqui, ou de repente eu comprar uma parte e ficar para mim, de alguma maneira. Mas eu tenho que me organizar para que eu tenha o meu canto, né? A minha própria casa. E se for o caso dela voltar, o que eu não acredito, pessoal, eu, assim, é a minha intuição, né? É a minha intuição. Eu acredito que ela não volta. A única hipótese que eu trabalho aqui, real, é a hipótese de morte da minha mãe. Que aí ela vai botar as pessoas para vir atrás, né? Capaz de acionar um advogado em nome dela para vir cobrar. Isso aí sim, mas dizer assim que ela, por alguma dificuldade, vai vir para cá, para querer ficar aqui, fica não. Eu não acredito nisso. Eu acho que essa hipótese seria válida se, tipo assim, se a mãe fosse rica, de repente eu tenho uma mãe no Brasil que ganha bem, que pode me dar uma vida boa, mas nessas condições da nossa mãe aqui, que é uma pessoa que vive. Eu tô bem aqui gravando, ó. Deixa eu ver. São 15 horas e 47 minutos. Falta 13 minutos para as 16 horas. Tá dormindo ali dentro do quarto. Tá dormindo. Desde 13 horas mais ou menos, que já almoçou, se trancou lá para dentro do quarto, tá dormindo. Ali ela vai dormir até às 17 horas, 17h30, quando eu irei chamá-la para levantar. Não tem dinheiro, tem isso aqui, tem essa casa porque foi eu que fiz. Aí vocês acham, porque a Malvina, ela quer alguém para parasitar, é alguém para trazer os benefícios para ela, não para sugar dela. Aí como é que a pessoa, tipo assim, eu tô doente, eu tô ruim, aí eu vou pro Brasil para ficar na casa de outra doente, para eu ter que cuidar dela, ter que ajudar ela. Não, ela quer alguém para ela, se, eu digo assim, numa hipótese dela vir, se fosse alguém para ela vir para ela poder sugar, para ela sugar essa pessoa, para ela ser ajudada por essa pessoa. Então, por esta razão eu não conto, o pai dela ela não vai poder contar, comigo não pode contar, e basicamente é isso. Eu espero, assim, do fundo do meu coração que ela não volte, né? Que ela morra pra lá, que se lasque pra lá, né? Que ela mantenha o orgulho dela mesmo e não venha. E deixa as águas rolarem. Eu dedico essa. Pessoal, eu vou falar aqui pra vocês quem foi. Eu tenho um grande inscrito aqui nesse canal, que ele me abriu os olhos para enxergar uma coisa que eu não enxergava antes. Foi muito bom isso para mim, isso aí. Foi o BF Ronques. Ele, há 2 anos atrás, quando eu tava movido por muita raiva e eu querendo, tipo, meio que achar uma forma assim de dar o troco na minha irmã, eu falava assim, eu digo, eu vou denunciar aquela desgraçada para imigração deportá-la, para ela vir bater aqui, eu quero ela bem aqui. E eu lembro o BF falou assim, Vitor, meu Deus do céu, como é que tu pensa uma coisa dessa, cara? Rapaz, isso aí é a última coisa que tu ia desejar era essa tua irmã voltar. Eu falei, olha, a não ser que tu pudesse ir embora daí. Ele falou, só se tu pudesse ir embora, vazar para outro estado longe, mas se para ela vir e tu ficar na mesma cidade junto com ela, hoje tu tem um problema que tu gerencia aí, que é a tua mãe, que tá mais ou menos controlado. Tua irmã vê aí, tu vai ver o inferno que vai ser. Aí é a tua mãe e a tua irmã em cima, infernizando a sua vida. Não queira essa mulher. Quanto mais tem para ficar para lá, é melhor para você. É um problema a menos na tua vida. E por enquanto, eu tenho me apegado a esse pensamento, né? Que ela fique para lá.
Que ela... Gente, eu tenho hora que eu fico pensando aqui, como eu não tô perto, eu também não tenho contato com as pessoas que ela é amiga, né? Que ela tem amigos, se é que ela tem amigos lá. Mas eu tenho hora que eu fico pensando o tanto de pessoas que a Malvina já deve ter sacaneado ali, ó. Porque pessoas da laia dela só vive disso, pessoal. Só vive disso, de maltratar os outros, passar os outros pra trás, fazer o mal. Certeza, meus amigos, ela já deve ter passado muita gente pra trás ali, ó. Muitas, muitas. Mas é isso aí. Eu acho que era esse o meu depoimento. Preciso me preparar pro futuro, pro que vier aí, me organizar. Não quero que aquela mulher volte. E quanto à minha amiga Júlia, que nenhum mal lhe aconteça. É isso. Deixa aí os seus comentários, pessoal. Deixa aí, comente, analise aí o que vocês acharam dessa história. E um grande abraço. Vocês viram aí que não é só o Vitor aqui que tem problema com o irmão ou irmã. É muita gente. Olha aí a minha amiga Júlia, o único irmão dela. Fez o que fez. Tchau, tchau.